Antes mesmo do sol nascer, antes das pessoas acordarem, antes do barulho do mundo começar, Deus já estava olhando para você. E talvez hoje você tenha despertado cansado, preocupado, com o coração apertado, tentando encontrar forças para continuar mais um dia. Talvez exista uma luta silenciosa dentro de você que ninguém conhece. Uma dor escondida atrás do seu sorriso. Um medo que você tenta disfarçar. Mas escute isso agora. Deus não trouxe você até esta manhã por acaso. Existe um propósito para este dia. Existe uma resposta sendo preparada. Existe uma força vindo do céu para sustentar você. Feche seus olhos por alguns segundos e sinta a presença de Deus entrando no seu coração agora. Porque essa não é apenas mais uma oração da manhã. Essa é uma entrega. É o momento em que você decide colocar tudo nas mãos do Senhor e confiar que Ele sabe exatamente o que está fazendo. Pai amado, nesta manhã eu me coloco diante da Tua presença com humildade e fé. Eu entrego em Tuas mãos tudo aquilo que está pesado dentro de mim. Entrego minhas preocupações, minhas dores, minhas ansiedades, meus medos e minhas batalhas, Senhor. Existem coisas que eu não consigo resolver sozinho. Existem situações que fogem do meu controle. Mas eu escolho confiar em Ti. Toma conta do meu coração hoje. Não permita que o medo domine meus pensamentos. Não deixe que a tristeza roube minha paz. Renova minhas forças logo nas primeiras horas deste dia. Sopra a vida sobre minha alma cansada. Traz esperança para dentro de mim. Porque a Tua palavra diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Meu Deus, entra na minha casa nesta manhã. Visita cada cômodo, cada ambiente, cada pessoa da minha família. Que toda energia pesada, toda angústia, toda confusão e todo mal sejam repreendidos agora pelo poder do Teu nome. Que haja paz dentro desta casa. Que haja união, proteção e livramento. Senhor, vai na frente de cada compromisso que eu tiver hoje. Prepara os caminhos. Abre portas que ninguém pode fechar. Livra-me de pessoas falsas, de acidentes, de notícias ruins e de todo mal escondido. Coloca Teus anjos ao meu redor. Guarda minha saída e minha chegada. Pai, eu entrego minhas finanças em Tuas mãos. O Senhor conhece minhas necessidades. As contas, as preocupações, os sonhos e as portas que eu preciso que se abram. E mesmo quando tudo parece difícil, eu escolho acreditar que o Senhor é meu sustento. Assim como o Senhor alimentou Elias no deserto, o Senhor também cuidará de mim. Meu Deus, cura também minhas emoções. Existem feridas dentro de mim que ninguém vê. Existem noites em que eu chorei sozinho. Existem perguntas que eu fiz em silêncio, mas hoje eu entrego tudo diante do Teu altar. Tira de mim o peso do passado. Remove toda a culpa, toda a tristeza
tristeza e toda dor acumulada. Eu não quero começar este dia carregando medo. Eu quero começar este dia carregando fé, porque quando Deus está no controle, até aquilo que parecia impossível começa a mudar. Senhor, segura minha mão nesta manhã. Não me deixa desanimar. Se o dia ficar difícil, lembra-me que o Senhor estará comigo. Se eu sentir medo, lembra-me que o Senhor é meu refúgio. Se eu pensar em desistir, lembra-me que as tuas promessas ainda estão vivas. Hoje eu entrego meu dia nas tuas mãos, e eu declaro que nada será maior do que a presença de Deus sobre minha vida. Amém. Amém. Nesta manhã, Deus está olhando para dentro do seu coração. Ele conhece pensamentos que ninguém conhece. Ele sabe das guerras que você enfrenta em silêncio. Sabe das lágrimas que você enxugou sozinho, das noites mal dormidas e das vezes em que você sorriu por fora enquanto estava destruído por dentro. E mesmo assim, Deus não desistiu de você. Talvez você tenha começado este dia sentindo um peso enorme na alma. Talvez existam situações que parecem sem saída. Problemas financeiros, dores emocionais, conflitos familiares, medo do futuro ou até um cansaço que não consegue explicar. Mas escute isso com toda a sua fé. Deus ainda está trabalhando nos bastidores da sua vida. Pai amado, nesta manhã eu me coloco novamente diante da tua presença, para declarar que minha confiança está em ti. Mesmo sem entender tudo o que está acontecendo, eu escolho acreditar que o Senhor continua no controle, porque a tua palavra diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, entra nas áreas da minha vida que estão quebradas. Visita aquilo que está ferido dentro de mim. Toca onde ninguém consegue tocar. Cura o que eu escondo em silêncio. Existem dores que eu não consigo explicar para ninguém, mas o Senhor conhece cada uma delas. Meu Deus, tira de mim toda a ansiedade desta manhã. Eu não quero viver dominado pelo medo do amanhã. Eu não quero carregar pensamentos negativos durante este dia. Eu rejeito toda palavra de derrota, toda opressão e toda tristeza que tenta roubar minha paz. Coloque a calma no meu coração, coloque equilíbrio nas minhas emoções. Dá-me forças para enfrentar este dia sem desespero, porque quando o Senhor está comigo, eu sei que não estou sozinho. Pai, abençoa também meu trabalho, meus estudos e todos os projetos que estão em minhas mãos. O Senhor conhece meus sonhos, conhece aquilo que tenho pedido em oração. E hoje
Eu te entrego tudo. Se houver portas fechadas, o Senhor pode abrir. Se houver caminhos travados, o Senhor pode mover. Se houver impossibilidades, o Senhor pode transformar. Eu oro também pela minha família nesta manhã. Guarda aqueles que amo. Livra meus filhos, meus pais, meus irmãos e todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Não permita que o inimigo toque na minha casa. Que toda palavra de destruição caia por terra. Agora, em nome de Jesus. Senhor, visita especialmente aquela pessoa da minha família que está sofrendo. Aquela que perdeu a esperança. Aquela que está doente, triste ou distante de ti. Derrama tua misericórdia sobre ela, porque eu creio que uma única visita do Senhor pode mudar completamente uma vida. Meu Deus, eu também te entrego minhas batalhas invisíveis. Existem guerras espirituais acontecendo que eu nem consigo enxergar, mas eu sei que o Senhor luta por mim. Assim como Davi venceu Golias, assim como Daniel foi protegido na cova dos leões, assim como Paulo e Silas louvaram na prisão e viram milagres acontecerem, eu creio que o Senhor também fará milagres na minha vida. Fortalece minha fé nesta manhã. Não permita que eu desista no meio do caminho. Quando vierem pensamentos dizendo que não vai dar certo, lembra-me das tuas promessas. Quando eu sentir fraqueza, derrama teu poder sobre mim. Pai, eu entrego meu coração completamente em tuas mãos. Que minha mente esteja protegida durante este dia. Que meus passos sejam guiados pelo Senhor. Que minhas palavras tragam paz. Que minhas atitudes sejam dirigidas pela tua sabedoria. Eu declaro nesta manhã que Deus está cuidando de tudo aquilo que eu não consigo controlar. E mesmo que existam lutas diante de mim, eu não serei vencido, porque o Senhor vai comigo. Existem dias em que o coração amanhece cansado. Dias em que a alma parece pesada sem explicação. Dias em que você tenta ser forte para todo mundo, mas por dentro sente vontade de parar. E talvez essa manhã tenha começado assim para você. Talvez existam preocupações ocupando sua mente desde o momento em que abriu os olhos. Mas Deus trouxe você até aqui para lembrar uma verdade poderosa. Você não está sozinho nesta batalha. O Senhor viu cada lágrima derramada em silêncio. Viu quando você ajoelhou sem forças. Viu quando você pediu ajuda em pensamento, porque nem conseguia mais colocar em palavras aquilo que sentia. E hoje, nesta manhã, Deus está entrando exatamente no lugar da sua dor. Pai querido, eu me apresento diante de Ti exatamente como estou, sem máscaras, sem esconder minhas fraquezas. O Senhor conhece minhas limitações, meus medos e minhas lutas mais profundas. E mesmo assim, o Senhor continua me amando. Nesta manhã, eu entrego diante do Teu altar tudo aquilo que tem tirado minha paz. Entrego minhas preocupações financeiras, meus conflitos emocionais,
minhas dores físicas e espirituais. Entrego também aquilo que ninguém sabe sobre mim, mas que o Senhor conhece perfeitamente. Meu Deus, tira do meu coração todo sentimento de derrota. Remove toda palavra negativa que entrou na minha mente. Eu rejeito toda mentira que diz que eu não vou conseguir, que minha vida não vai mudar, ou que minhas orações não estão sendo ouvidas. Porque a tua palavra diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E é nisso que eu escolho acreditar nesta manhã. Senhor, coloca a tua mão poderosa sobre minha vida. Abre meus caminhos, traz clareza para minhas decisões. Livra-me de escolhas erradas. Não permita que eu seja enganado por falsas oportunidades ou falsas amizades. Dá-me discernimento espiritual para perceber aquilo que vem de ti e aquilo que tenta me afastar da tua presença. Pai, eu também oro pela minha saúde emocional. Existem feridas dentro de mim que ainda doem. Existem marcas do passado que às vezes tentam voltar. Mas nesta manhã, eu declaro que o Senhor está me curando de dentro para fora. Toda tristeza profunda, toda ansiedade, todo medo constante e toda angústia sejam repreendidos agora, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo preenche os espaços vazios da minha alma com paz, esperança e força. Meu Deus, entra também na minha vida financeira. O Senhor sabe das minhas necessidades, conhece minhas preocupações e as portas que preciso que se abram. E hoje eu te peço, faz provisão sobre minha casa, multiplica aquilo que tenho, dá sabedoria para administrar minha vida, e nunca deixe faltar o pão sobre minha mesa. Pai amado, guarda minha saída e minha chegada durante este dia. Livra-me dos perigos escondidos. Protege-me de acidentes, violência, inveja, armadilhas e pessoas mal intencionadas. Que nenhum mal tenha poder sobre mim ou sobre minha família. Que esta manhã seja diferente, que algo novo comece dentro de mim. Que eu sinta a tua presença me fortalecendo logo nas primeiras horas deste dia. Eu não quero viver preso ao medo, eu quero viver guiado pela fé. Porque quando Deus assume o controle da nossa vida, até os cenários impossíveis começam a mudar. Senhor, segura minha mão durante este dia. Se eu enfraquecer, me fortalece. Se eu chorar, me consola. Se eu cair, me levanta. E se eu pensar que não vou suportar, lembra-me que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em ti. Hoje eu entrego meu dia completamente em tuas mãos e descanso sabendo que o Senhor já está cuidando de tudo. Nesta manhã, antes de qualquer resposta chegar, antes de qualquer porta se abrir, e antes mesmo de você entender o que Deus está fazendo, o Senhor quer fortalecer o seu coração. Porque muitas vezes o maior milagre começa dentro da alma.
começa quando Deus devolve forças para alguém que estava quase desistindo. Talvez você tenha entrado nesta oração carregando um peso enorme, um peso que ninguém percebe, um cansaço emocional que foi acumulando aos poucos, decepções, perdas, preocupações, silêncio, medo do futuro. Em alguns momentos você até se perguntou se conseguiria continuar. Mas Deus manda dizer algo ao seu coração nesta manhã. Eu estou sustentando você. Pai amado, obrigado porque mesmo nos dias difíceis o Senhor continua comigo. Obrigado porque quando eu achei que não suportaria, o Senhor me deu forças para continuar. Obrigado porque mesmo em silêncio, o Senhor nunca deixou de agir. Hoje eu entrego diante de Ti cada batalha que tenho enfrentado. Eu entrego minhas dores escondidas, meus pensamentos cansados e tudo aquilo que tem roubado minha paz, Senhor. Eu não quero carregar sozinho aquilo que o Senhor pode resolver. Toma minhas preocupações em Tuas mãos, toma minhas causas impossíveis, toma minhas noites de ansiedade, porque eu reconheço que preciso de Ti mais do que tudo. Meu Deus, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração e sentindo o coração apertado. Aquela pessoa que perdeu a esperança, aquela que está chorando escondido, aquela que está cansada de lutar. Derrama Teu consolo sobre ela agora. Que o Teu Espírito Santo abrace cada coração ferido nesta manhã. Que toda tristeza profunda seja quebrada, que toda opressão saia agora em nome de Jesus. Que todo ambiente pesado seja transformado pela Tua presença. Pai, eu oro também pela vida espiritual desta pessoa, porque existem batalhas que não são apenas emocionais. Existem guerras espirituais tentando enfraquecer sua fé, roubar sua alegria e fazer ela acreditar que está sozinha. Mas hoje nós declaramos que nenhuma força do mal será maior do que o poder de Deus. Assim como o Senhor abriu o mar para Moisés passar, assim como o Senhor derrubou as muralhas de Jericó, assim como o Senhor fez Lázaro sair do túmulo, eu creio que milagres ainda acontecem. Senhor, entra com providência onde existe necessidade, entra com cura onde existe dor, entra com restauração onde existe destruição, e entra com esperança onde tudo parecia perdido. Meu Deus, protege também esta casa durante este dia. Coloca Teus anjos ao redor desta família. Que nenhuma tragédia, nenhuma notícia ruim e nenhum mal chegue até aqui. Guarda cada saída, cada caminho e cada decisão. Pai, eu Te peço sabedoria para enfrentar este dia. Não permita que minhas emoções controlem minhas atitudes. Dá-me calma para lidar com situações difíceis. Dá-me discernimento
para não agir impulsivamente e coloca paz dentro de mim mesmo quando tudo ao redor parecer confuso. Hoje eu escolho confiar, mesmo sem entender tudo. Eu escolho descansar em Ti, porque sei que o Senhor está trabalhando até nas coisas que eu ainda não consigo enxergar. E quando este dia terminar, eu quero olhar para trás e perceber que em cada detalhe o Senhor esteve comigo, nos livramentos que eu nem percebi, nas portas que o Senhor fechou para me proteger, e nas forças que o Senhor me deu quando achei que não conseguiria continuar. Eu entrego meu dia nas Tuas mãos, Senhor, e declaro que a Tua presença irá comigo por onde eu andar. Nesta manhã, Deus quer arrancar do seu coração todo o peso que você carregou durante tanto tempo. Porque existem batalhas que cansam a mente, desgastam as emoções e fazem até a fé enfraquecer. E talvez ninguém ao seu redor perceba o quanto você está lutando por dentro. Talvez as pessoas vejam apenas o seu sorriso, mas Deus vê as lágrimas escondidas, os pensamentos silenciosos e o cansaço da sua alma. E hoje, antes de qualquer coisa acontecer no seu dia, o Senhor quer trazer paz ao seu coração. Pai amado, eu me coloco diante da Tua presença mais uma vez. E nesta manhã eu não quero apenas pedir bênçãos. Eu quero entregar completamente minha vida em Tuas mãos, porque eu reconheço que sem Ti eu não consigo continuar. Senhor, existem situações que fugiram do meu controle. Existem portas fechadas, orações que parecem demoradas e respostas que ainda não chegaram. Mas mesmo assim eu escolho confiar, porque eu sei que o Teu tempo é perfeito e que o Senhor nunca abandona aqueles que colocam a esperança em Ti. Meu Deus, acalma meu coração nesta manhã. Tira de mim toda a inquietação. Não permita que eu viva dominado pela ansiedade, pelo medo ou pelo desespero. Ensina-me a descansar na certeza de que o Senhor já está cuidando daquilo que eu não consigo resolver. A Tua palavra diz em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos. E é exatamente isso que eu faço agora. Eu entrego tudo diante de Ti. Entrego minha família, entrego meus sonhos, entrego minhas dores, entrego minhas finanças, entrego meu futuro, entrego minhas preocupações e também minhas lágrimas escondidas. Pai, visita agora aquela pessoa que acordou sem forças para enfrentar o dia. Aquela pessoa que está emocionalmente cansada. Aquela que pensa que ninguém entende sua dor, Senhor. Abraça essa vida agora com Teu amor poderoso. Que toda tristeza profunda seja arrancada deste coração. Que todo pensamento negativo caia
por terra agora, que toda palavra de derrota lançada contra esta vida seja quebrada, em nome de Jesus. Meu Deus, derrama a tua luz sobre os caminhos desta pessoa. Onde houver confusão, traz direção. Onde houver medo, traz segurança. Onde houver sofrimento, traz consolo. E onde houver portas fechadas, manifesta teu poder. Senhor, eu também te peço proteção para este dia. Livra-me do mal escondido, livra-me de acidentes, armadilhas, inveja e pessoas mal intencionadas. Que os teus anjos estejam ao meu redor em cada lugar, por onde eu passar. Protege minha casa, guarda minha família. Não permita que a discórdia, o medo ou a tristeza domine este lar. Que a tua presença reine dentro desta casa, trazendo paz, união e amor. Pai amado, fortalece minha fé, porque às vezes eu me sinto fraco. Às vezes penso que não vou suportar certas situações, mas nesta manhã eu quero lembrar que o Senhor é minha força. O Senhor é meu abrigo. O Senhor é aquele que me sustenta quando minhas pernas querem parar. Assim como Pedro andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus, eu também quero manter meus olhos firmados no Senhor. Porque quando olhamos apenas para os problemas, afundamos no medo. Mas quando olhamos para Deus, encontramos forças para continuar. Hoje eu declaro que este dia será abençoado, não porque tudo será perfeito, mas porque Deus estará comigo em cada momento. E se Deus está comigo, eu não preciso ter medo, Senhor. Toma minha vida em tuas mãos, guia meus passos, abre os caminhos certos, fecha as portas erradas e faz da minha história um testemunho do teu poder. Eu entrego completamente este dia ao Senhor e descanso, sabendo que o melhor de Deus ainda está chegando. Chegamos ao final desta oração, mas a presença de Deus continuará acompanhando você durante todo este dia. E talvez, enquanto ouvia cada palavra, algo começou a mudar dentro do seu coração. Talvez a paz que você não sentia há dias começou a voltar. Talvez as lágrimas que estavam presas começaram a cair. Porque quando entregamos verdadeiramente nossa vida nas mãos de Deus, algo poderoso acontece dentro de nós. Nesta manhã, o Senhor quer que você saia desta oração mais forte do que entrou. Não porque os problemas desapareceram imediatamente, mas porque agora você sabe que não está enfrentando nada sozinho. Pai amado, obrigado por esta manhã. Obrigado porque o Senhor ouviu cada palavra, cada pensamento e cada lágrima silenciosa apresentada aqui. Obrigado porque mesmo quando ninguém vê nossas lutas, o Senhor vê. Mesmo quando ninguém entende nossa dor,
o Senhor entende. Hoje eu quero descansar na tua presença. Quero confiar que o Senhor está trabalhando até nas situações que parecem impossíveis. Porque a tua palavra diz em Salmos 2, o de 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E é desse socorro que eu preciso nesta manhã. Meu Deus, fortalece minha mente durante este dia. Não permita que pensamentos negativos dominem meu coração. Não permita que o medo controle minhas decisões. Coloca dentro de mim coragem, equilíbrio e confiança. Senhor, quando vierem dificuldades, lembra-me que o Senhor estará comigo. Quando vierem notícias ruins, lembra-me que o Senhor continua sendo maior. Quando vierem momentos de tristeza, lembra-me que nenhuma dor dura para sempre. Pai, eu entrego o meu futuro em tuas mãos. Existem coisas que eu ainda não entendo. Existem caminhos que parecem incertos, mas eu escolho confiar que o Senhor já preparou aquilo que é melhor para mim. Vai na frente dos meus passos hoje. Prepara encontros, oportunidades e livramentos. Que eu esteja no lugar certo, na hora certa, vivendo aquilo que o Senhor preparou. Meu Deus, toca também na vida daquela pessoa que está ouvindo esta oração completamente sem esperança. Aquela que pensou em desistir. Aquela que está emocionalmente destruída, Senhor. Levanta essa vida agora. Que todo espírito de tristeza, derrota e desânimo seja repreendido em nome de Jesus. Que toda opressão saia agora e que a paz do Senhor invada completamente este coração. Pai amado, faz nascer novamente os sonhos que morreram dentro desta pessoa. Faz ela acreditar outra vez. Faz ela entender que ainda existe esperança. Porque enquanto existe Deus, ainda existe milagre. Eu te peço também sabedoria para viver este dia. Que minhas palavras não machuquem ninguém. Que minhas atitudes reflitam tua presença. Que eu tenha paciência nos momentos difíceis e humildade nos momentos bons. Senhor, obrigado pelos livramentos invisíveis que o Senhor já preparou para hoje. Obrigado pelas portas que irão se abrir. Obrigado pelas respostas que estão chegando, mesmo que eu ainda não consiga enxergar. Nesta manhã eu escolho não alimentar mais o medo. Escolho não alimentar mais a tristeza. Escolho alimentar minha fé. Porque eu sei que o Deus que cuidou de José no Egito, o Deus que protegeu Daniel na cova dos leões, e o Deus que ressuscitou Jesus continua vivo e poderoso. E esse mesmo Deus está cuidando de mim agora. Por isso, eu termino esta oração entregando completamente meu dia nas tuas mãos. Que a tua presença vá comigo no trabalho, na rua, dentro da minha casa e em todos os lugares onde eu estiver. Que hoje eu veja sinais da tua bondade. Que hoje eu sinta a tua paz.
que hoje eu viva teus livramentos e que ao final deste dia eu possa olhar para trás e perceber que o Senhor esteve comigo em cada detalhe. Eu entrego minha vida, meu coração e este dia completamente nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final desta oração, mas a presença de Deus continuará acompanhando você durante todo este dia. E talvez, enquanto ouvia cada palavra, algo começou a mudar dentro do seu coração. Talvez a paz que você não sentia há dias começou a voltar. Talvez as lágrimas que estavam presas começaram a cair. Porque quando entregamos verdadeiramente nossa vida nas mãos de Deus,